20%. Essa era a chance de sobrevivência de um artilheiro da Flak alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Apenas 1 em cada 5 homens voltou para casa. Por que o índice de mortalidade era tão alto? Parecia um serviço de retaguarda, mas a realidade nos números contesta essa ideia. As estatísticas são brutais. A taxa de baixas desses artilheiros superava a das tripulações de submarinos U-Boat. Era pior que a das divisões Panzer na frente oriental. Superava quase qualquer outro ramo da Wehrmacht. Não eram soldados saltando de aviões ou invadindo praias sob fogo de metralhadora. Eles não limpavam prédios sala por sala com granadas e baionetas. O trabalho era estático. Eles permaneciam parados atrás de canhões antiaéreos pesados, apontavam os canos de metal para o céu e disparavam. À primeira vista, uma posição defensiva segura, mas, na prática, um alvo fixo para milhares de toneladas de bombas. O cenário era de saturação total. Quando centenas de bombardeiros aliados surgiam no horizonte, o objetivo era um só: silenciar as baterias de defesa. O som era ensurdecedor. O cheiro de pólvora queimada misturava-se ao metal quente dos canos que nunca esfriavam. Na imagem, nota-se: os homens não têm para onde correr. Eles estão acorrentados aos seus postos pelo dever e pelo peso das peças de artilharia. Quando os caças americanos mergulhavam para o ataque, o alvo não era a cidade. O alvo eram eles. Os estilhaços cortavam o ar como navalhas. O chão de concreto das torres de tiro ficava escorregadio com o óleo das máquinas e o sangue dos operadores. Se um depósito de munição fosse atingido, a bateria inteira desaparecia em segundos. Não havia margem para erro. 1 segundo de atraso no recarregamento significava a morte de toda a guarnição. O que transformou esse trabalho em uma sentença de morte? A resposta não estava no chão, mas no volume de fogo que caía do céu. Os aliados decidiram que, para destruir a Alemanha, precisariam primeiro aniquilar quem apontava para cima. Os corpos eram removidos entre as ondas de bombardeio. Assim, o exército mantinha os canos disparando. 1933. Esse foi o ano em que o destino da guerra aérea começou a mudar. Os planejadores militares alemães enfrentavam um problema invisível, mas letal. Eles sabiam que a próxima ameaça não viria por terra, mas pelo céu. Por que a Alemanha estava tão vulnerável? O Tratado de Versalhes era a resposta. O documento proibia o país de fabricar tanques, aviões de combate e artilharia pesada. Basicamente, qualquer arma moderna era ilegal. A Alemanha estava desarmada no papel, mas a realidade era diferente. Atrás de portas trancadas, a indústria alemã operava sob nomes falsos. Eles criavam empresas de fachada e queimavam registros de testes. O objetivo era claro: reconstruir a máquina de guerra em segredo total. O foco não eram os soldados ou os blindados inimigos. A prioridade era o que pairava sobre as nuvens. Na Primeira Guerra, aviões eram ferramentas de reconhecimento. Agora, na década de 30, eles se tornaram máquinas de destruição em massa. Bombardeiros estratégicos surgiram no cenário. Essas aeronaves podiam voar em altitudes extremas, muito acima do alcance de fuzis ou metralhadoras leves. Mais do que isso, elas carregavam toneladas de explosivos. Um único grupo de aviões podia reduzir bairros inteiros a escombros em poucos minutos. À primeira vista, o céu parecia limpo, mas na prática, era um corredor aberto para o desastre. Os estrategistas alemães observavam essa evolução técnica com atenção. Eles entenderam que os métodos de defesa antigos eram inúteis contra a nova tecnologia. Era necessário algo novo. Uma arma com alcance e poder de parada sem precedentes. No quadro, engenheiros desenham projetos de canhões de calibre pesado. Ouve-se o som de prensas hidráulicas moldando o aço nas fábricas secretas. O comando militar alemão finalmente tomou uma decisão e entregou a missão de criar essa arma. Não havia margem para erro. Uma arma de alta velocidade capaz de alcançar bombardeiros em altitudes extremas e derrubá-los de fato. Após inúmeras tentativas fracassadas e revisões de design, os engenheiros alemães finalizaram o projeto. O armamento entrou em serviço como o Flak 18 de 8,8 centímetros. O que exatamente era o Flak? Na prática, o termo surgiu como uma abreviação alemã para canhão antiaéreo, mas a palavra escapou do jargão militar e entrou no vocabulário comum. Até hoje, quando alguém diz que está recebendo flak por algo que fez, está citando indiretamente o fogo antiaéreo alemão. O impacto sobre as tripulações aliadas foi tão profundo
que o nome sobreviveu ao tempo, porque essa arma era superior aos canhões anteriores. O segredo estava na munição e na mecânica. O canhão disparava projéteis para o céu com uma velocidade de saída altíssima. Esses projéteis carregavam espoletas de tempo ajustáveis. As equipes em solo calculavam a altura do alvo e programavam a detonação para uma altitude específica. Isso mudou as regras do jogo. Na prática, não era necessário um impacto direto para causar danos fatais. Ao explodir perto do avião, o projétil espalhava fragmentos de metal em alta velocidade por todas as direções. Esses estilhaços eram capazes de rasgar asas, destruir motores e matar tripulantes instantaneamente. Os soldados dentro dos bombardeiros não tinham quase nenhuma blindagem contra esse tipo de ataque lateral. Um acerto direto desintegrava a aeronave no ar. Mas o efeito de fragmentação expandia a zona de morte de forma considerável. Nada no céu estava seguro. A estrutura da arma também era um diferencial técnico. O canhão ficava montado sobre uma plataforma cruciforme em formato de cruz. Isso permitia que os operadores girassem e elevassem o canhão rapidamente para qualquer direção. Eles podiam seguir alvos velozes cruzando o céu sem perder o ritmo de disparo. A amplitude de elevação era quase total. O canhão operava desde um ângulo ligeiramente abaixo da linha horizontal até quase 90 graus, apontando diretamente para cima. No vídeo, nota-se o cano longo se movendo com precisão mecânica. Essa flexibilidade total não serviria apenas para olhar para o céu. Logo, essa mesma característica provaria ser útil contra um tipo de alvo completamente diferente no campo de batalha. Não havia caminho de volta para os blindados inimigos. 1936. A Guerra Civil Espanhola começa e a Alemanha envia o primeiro lote de canhões 88 mm para o combate. O conflito serviu como um campo de testes real para o armamento que seria usado na Segunda Guerra Mundial. Berlim sabia que a Grande Guerra estava próxima. Por que os resultados na Espanha causaram surpresa? Os analistas esperavam relatórios sobre aviões derrubados, mas a realidade foi outra. Ao revisarem os registros, os especialistas encontraram um dado inesperado. De quase 400 ações de combate documentadas, apenas 30 envolveram alvos aéreos. A grande maioria dos disparos foi contra alvos no solo, bunkers, fortificações e principalmente tanques inimigos. Naquela época, os blindados tinham chapas de aço finas, suficientes apenas para deter balas de fuzil. Quando um projétil antiaéreo de alta velocidade atingia o veículo, o impacto era devastador. Na filmagem da época, nota-se, o tanque era simplesmente rasgado ao meio. À primeira vista, uma arma defensiva poderosa, mas na prática, uma armadilha mortal para quem a operava. Havia um detalhe nos registros espanhóis que muitos ignoraram. As tripulações dos 88 sofriam taxas de baixas altíssimas. Apenas os pilotos de caça morriam com mais frequência. Mesmo antes do início do conflito mundial, essa já era considerada uma das funções mais perigosas do exército. Setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia e inicia a guerra na Europa. Naquela data, os alemães possuíam mais de 2.600 peças de artilharia antiaérea pesada. Era o dobro do estoque britânico. Os americanos não possuíam praticamente nenhuma arma desse tipo naquele momento. Essas armas não pertenciam ao exército comum. Elas estavam sob o comando da Luftwaffe. Os operadores eram profissionais de carreira, formados em escolas técnicas dedicadas. Eles dominavam sistemas de mira complexos que garantiam a precisão dos disparos. Não havia margem para erro. Ao longo do conflito, a Alemanha fabricou aproximadamente 21.000 unidades de diferentes versões do canhão 88. Mas o preço desse poder de fogo foi pago com sangue. Os soldados que operavam esses canhões raramente sobreviviam até o fim da campanha. Assim terminou o desenvolvimento da arma mais temida do deserto e das estepes russas. 7 toneladas de aço e 2 metros de altura. Esse era o tamanho do problema. Para entender por que o número de mortos era tão alto, é preciso olhar para a boa operação da arma. Por que as baixas eram constantes? O equipamento era imenso. Escondê-lo em campo aberto era impossível. O perfil da bateria era visível a quilômetros de distância. À primeira vista, uma arma poderosa. Mas na prática, um alvo fixo e vulnerável. Uma equipe completa exigia 10 ou 11 homens. A tática alemã exigia mobilidade, então o canhão era rebocado por um veículo de meia lagarta. Mas essa mobilidade tinha um custo alto. O processo de montagem durava 2 minutos e meio. Nesse tempo,
Os soldados precisavam soltar os eixos das rodas e baixar os suportes de estabilização. No vídeo, nota-se: os homens trabalham de pé sem qualquer blindagem. Eles estavam totalmente expostos enquanto o inimigo avançava. 2 minutos e meio parecem pouco, mas o tempo muda quando tanques inimigos surgem no horizonte ou aviões mergulham em sua direção. Cada posição exigia uma habilidade técnica. O sistema dependia da precisão absoluta de cada indivíduo. O comandante coordenava o ataque. 2 atiradores operavam os controles manuais para mover a arma na horizontal e na vertical. Eles rastreavam alvos em alta velocidade pelo céu. 2 técnicos ajustavam as espoletas. Eles calculavam o tempo exato para que a granada explodisse na altitude correta. Um municiador empurrava os projéteis na culatra, enquanto 4 auxiliares carregavam as caixas de munição sem parar. O ritmo era frenético. Além da guarnição do canhão, havia uma equipe de apoio. 5 homens operavam o comando Geret. Era um calculador mecânico pesado que processava os dados de tiro. Ele enviava as coordenadas para todas as armas da bateria simultaneamente. Não havia margem para erro. Se um homem falhasse, a bateria inteira ficava cega. O som dos motores inimigos ficava mais alto. Os soldados não podiam correr. Eles precisavam terminar a calibração antes do primeiro impacto. Assim funcionava a máquina de guerra alemã no solo. 20 segundos para o futuro. Esse era o cálculo necessário para derrubar um bombardeiro em pleno voo. Por que a artilharia alemã era tão temida? Os números explicam, mas a tecnologia tinha um limite fatal. O sistema realizava cálculos complexos de forma inteiramente mecânica. Sob a pressão do combate, uma tripulação dedicada rastreava os aviões inimigos. Eles mediam a velocidade, a altura e a rota exata das aeronaves. O objetivo era prever onde o alvo estaria no momento em que os projéteis atingissem aquela altitude. Em distâncias maiores, isso exigia uma precisão matemática absoluta. Os projéteis saíam do canhão a 820 metros por segundo. O alcance vertical chegava a quase 8.000 metros de altura. Mas o perigo não estava apenas no céu. O desgaste do metal era um inimigo interno. Canos mal mantidos ou sujos podiam explodir sob a pressão de disparos repetidos. Para os artilheiros, a limpeza da arma era uma questão de sobrevivência imediata. Um erro na manutenção significava a morte de toda a guarnição no solo. Cada projétil pesava pouco menos de 10 quilos. Com o estojo de latão e a carga de projeção, a munição completa ultrapassava os 14 quilos. Dentro de cada ogiva de alto explosivo havia cerca de 1 quilo de material detonante. O corpo do projétil era revestido por uma camisa de aço pesada. Na filmagem, nota-se: o metal é desenhado para se estilhaçar no momento exato da detonação. Uma única explosão lançava 10.000 fragmentos de metal em alta velocidade. O raio de morte cobria uma área de 10 a 15 metros ao redor do ponto de impacto. No quadro das fotos de guerra, vêem-se pequenos pontos pretos no céu. Aquelas nuvens escuras eram nuvens de estilhaços em expansão. O metal cortante perfurava a fuselagem de alumínio das aeronaves. Rompia cabos de controle e atingia tripulantes que não tinham proteção contra fragmentos supersônicos. À primeira vista, a arma parecia perfeita. Mas na prática, havia uma falha crítica que os alemães nunca resolveram. Enquanto os aliados desenvolveram espoletas de proximidade, os alemães estagnaram. As espoletas aliadas detonavam automaticamente ao passar perto do alvo. Já a tecnologia alemã dependia exclusivamente de espoletas de tempo do início ao fim do conflito. Isso exigia um ajuste manual preciso antes do disparo. O resultado era previsível. Frequentemente, os projéteis alemães explodiam cedo demais ou tarde demais, sem causar dano algum. O erro de um segundo tornava a munição inútil. A guerra de exaustão não perdoava falhas técnicas. 20 disparos por minuto. Essa era a cadência de fogo que as baterias alemãs precisavam manter para sobreviver. Mesmo com cálculos precisos das tripulações, os projéteis frequentemente chegavam atrasados ao alvo. Os aliados tinham a vantagem numérica. O volume de fogo alemão tentava compensar essa falha, mas a conta não fechava. A tecnologia era o único diferencial. O mecanismo de culatra semiautomático acelerava o processo. Ele expulsava o estojo vazio imediatamente após o disparo. O sistema podia ser configurado para disparar no exato momento em que o novo projétil era encaixado. O som era mecânico, seco e constante. Com o avanço da guerra, o calibre aumentou.
surgiram os canhões de 10,5 e 12,8 centímetros. No quadro, a diferença é visível. Os projéteis pesavam 15 e 26 quilos. Eles carregavam o dobro ou o triplo da carga explosiva das munições padrão de 88 milímetros. O impacto no ar era devastador. Mas como era a rotina de quem operava essas máquinas? Na prática, uma bateria padrão operava com 4 a 6 canhões. Em áreas industriais críticas, o número subia para 8 ou 12 armas. Cada unidade recebia um nome do alfabeto fonético: Anton, Berta, César, Dora, Emil, Fritz. Os homens formavam laços de ferro. Por que essa união era tão forte? A resposta é simples. A sobrevivência dependia da precisão absoluta do colega ao lado. Se um homem falhasse, todos morriam. O ambiente era de tensão constante e barulho ensurdecedor. O cotidiano girava em torno do metal. O dia começava cedo com formação e inspeção rigorosa de equipamentos. A manutenção dos canos consumia a maior parte do tempo. Um cano desgastado não era apenas ineficiente. Sob o estresse do fogo rápido, ele podia explodir e desintegrar a tripulação. No vídeo, observa-se o brilho da graxa e o esforço físico dos soldados. As horas seguintes eram preenchidas com exercícios de mira e simulações de ataque. Não havia descanso real. Entre as brocas de treinamento, ocorriam as trocas de guarda e a limpeza de munição. O ciclo se repetia sem variações. À primeira vista, parecia uma rotina organizada, mas na prática era uma espera agonizante pelo próximo ataque. O inimigo podia surgir no horizonte a qualquer segundo. Quando a noite caía, o processo recomeçava. Assim, terminava mais um dia na linha de defesa. 778 alertas de bombardeio. Esse foi o número exato de vezes que as sirenes tocaram apenas na cidade de Hamburgo durante a guerra. Para as tripulações da artilharia antiaérea, o maior inimigo não era apenas o fogo, mas a espera exaustiva. Como manter a sanidade sob pressão constante? A resposta era uma rotina brutal de turnos de prontidão. O sono era um luxo interrompido a cada poucas horas. Os soldados viviam em um estado de alerta permanente, sem saber se o próximo alarme seria um teste ou o início do fim. O tempo era o fator crítico. Quando a sirene de ataque real soava, os artilheiros tinham exatamente 2 minutos e 30 segundos. Nesse intervalo, era preciso correr até a peça, carregar a munição e preparar o sistema de mira. No vídeo, nota-se o movimento frenético dos homens sob o som ensurdecedor do alarme. Logo depois, vinha o silêncio tenso, enquanto centenas de bombardeiros pesados surgiam no horizonte. À primeira vista, posições estratégicas de defesa, mas na prática, alvos fixos e expostos. Os locais das baterias eram escolhidos para oferecer o maior alcance de tiro possível. Isso significava ocupar o topo de prédios, torres de concreto armado, colinas sem vegetação ou campos abertos. A visibilidade era total, tanto para os defensores quanto para os atacantes. Não havia como se esconder. No momento em que a bateria abria fogo, o clarão da boca do canhão e a fumaça preta denunciavam a posição exata. Os artilheiros tornavam-se alvos estáticos, enquanto os aviadores manobravam livremente no céu. A regra era absoluta. O soldado não podia abandonar o posto. Ele precisava continuar operando o canhão enquanto as bombas caíam ao seu redor. Mas as condições de vida mudavam drasticamente conforme a geografia do conflito. Nas cidades alemãs, o início da guerra oferecia um conforto relativo. Havia quartéis de alvenaria, camas limpas e uma rotina militar organizada perto das baterias. Mas o cenário mudava completamente nos desertos do norte da África. Lá, as tripulações cavavam buracos na areia para tentar esconder a silhueta dos canhões. O calor extremo transformava o metal em brasa. Era impossível tocar nas peças sem luvas grossas. Além disso, a areia fina invadia as engrenagens de precisão. Um grão de poeira no lugar errado significava que a arma travaria no momento do disparo. Os soldados passavam horas limpando cada fenda com pincéis e óleo. Na frente oriental, o desafio era o oposto. O frio severo congelava o óleo lubrificante e inutilizava os veículos blindados. No quadro, cavalos puxando trenós improvisados carregando munição através da neve profunda. As baterias precisavam de procedimentos especiais de aquecimento apenas para conseguir movimentar os canos dos canhões. As rodas tornaram-se inúteis na lama e no gelo. A logística alemã regrediu para a tração animal para manter a defesa ativa. O combate aéreo era apenas uma parte do problema. O cenário piorou rapidamente. Agora, o foco mudava para o combate terrestre direto.
As baterias antiaéreas não olhavam mais apenas para o céu. Os tanques inimigos estavam surgindo no horizonte. 1940. O combate começou antes do que os livros de história costumam registrar. E tudo aconteceu por acidente. Durante as primeiras campanhas, as tripulações alemãs enfrentaram um problema técnico grave. As armas antitanque padrão da Alemanha não funcionavam contra certas blindagens aliadas. A França enviou tanques pesados para a linha de frente, os britânicos trouxeram o Matilda. A blindagem desses veículos era espessa demais. Os projéteis alemães de 37 e 50 milímetros eram a base da força de defesa. Na prática, as balas apenas ricocheteavam no aço. Por que as armas padrão falharam? Elas foram projetadas para tanques leves, mas os tanques pesados aliados eram fortalezas móveis. O alto comando precisava de uma solução imediata. Alguém solicitou o envio dos 88. Eram canhões antiaéreos de alta velocidade. Quando dispararam, os projéteis perfuraram as chapas de metal que haviam parado todo o resto. No vídeo, nota-se o efeito. O aço era rasgado como se fosse folha de Flandres. A tática se provou definitiva em maio de 1940, durante a campanha na França. Os blindados britânicos lançaram um contra-ataque surpresa contra a divisão de Erwin Rommel. Os tanques leves alemães não aguentaram a pressão e começaram a recuar. A posição alemã estava prestes a entrar em colapso total. Rommel agiu rápido. Ele ordenou que todos os canhões antiaéreos disponíveis baixassem seus canos. Os artilheiros miraram diretamente nos tanques britânicos que avançavam. Os 88 interromperam o ataque de forma brutal. O avanço britânico parou. A liderança alemã mudou de postura. Eles passaram a observar com atenção o que suas armas de defesa aérea podiam fazer contra alvos terrestres. Mais tarde, no deserto, Rommel transformou esse acidente em uma armadilha calculada. Junho de 1941. O local ficou conhecido pelos britânicos como o Passo Hellfire. O plano era simples. Os tanques alemães fingiam uma retirada desorganizada. Os britânicos perseguiam os alemães em alta velocidade. Mas, no chão do deserto, os canhões 88 estavam enterrados e camuflados. 13 peças de artilharia esperavam por 190 tanques britânicos. O confronto foi um massacre unilateral. Cerca de 100 veículos foram destruídos naquela tarde, entre eles os Matildas, que deveriam resistir ao fogo convencional. A precisão foi letal. Os artilheiros alemães registraram uma média de uma destruição para cada 20 disparos realizados. A primeira onda britânica foi eliminada em poucos minutos. Em uma formação de 12 tanques, 11 foram reduzidos à sucata instantaneamente. No rádio, ouviu-se a última mensagem do comandante britânico. Ele relatou que algum tipo de arma desconhecida estava despedaçando seu esquadrão. Segundos depois, seu próprio tanque foi atingido. Ouve-se o som do metal sendo perfurado. Depois, o silêncio. Um tripulante britânico capturado após a batalha mostrou indignação. Para ele, usar canhões antiaéreos contra tanques não era justo. Mas a guerra não buscava justiça. O sucesso dessa arma dependia de uma combinação técnica que funcionava tanto contra aviões quanto contra blindados. Os eventos aceleraram a partir dali. Não havia mais margem para erro nas táticas de defesa. Assim, o canhão antiaéreo se tornou o pesadelo dos tanques. 1941. A Frente Oriental trouxe um choque brutal para as divisões alemãs. Tanques soviéticos. T-34 e a série KV surgiram no campo de batalha. A blindagem russa era espessa e resistente. As armas antitanque alemãs convencionais não conseguiam perfurar esse aço em distâncias práticas. Por que o exército alemão entrou em pânico? Os canhões de 37 milímetros falharam. Os soldados deram a essa arma o apelido de batedor de porta. Disparar contra um tanque soviético servia apenas para revelar sua posição a um inimigo que você não conseguia ferir. No vídeo da época, nota-se, os projéteis alemães ricocheteiam sem causar danos, 88 milímetros. Esse era o novo diâmetro da destruição. Por um tempo, o canhão antiaéreo Flak 88 foi a única arma capaz de destruir tanques pesados soviéticos a mais de 1000 metros. O segredo estava na munição especializada. Os projéteis perfurantes foram projetados para atravessar o aço e detonar apenas no interior do veículo. O objetivo era causar o dano máximo aos tripulantes e aos sistemas internos. As estatísticas eram avassaladoras. Essas munições podiam derrotar 100 milímetros de blindagem a uma distância de 2 quilômetros. Isso era superior a quase tudo o que os aliados colocariam em campo durante todo o conflito.
Mas a eficácia tinha um preço psicológico. Para os artilheiros treinados na defesa antiaérea, a transição para o combate terrestre foi traumática. O combate no céu tinha uma distância técnica. Os homens observavam instrumentos, faziam cálculos matemáticos e disparavam contra pontos distantes nas nuvens. Muitas vezes, nem viam o alvo com clareza. No chão, a realidade mudou. O combate terrestre significava olhar diretamente para o veículo que você estava destruindo. Ouve-se o som do metal sendo rasgado. Os soldados viam os tanques queimarem e, às vezes, observavam os tripulantes inimigos tentando escapar das chamas. A distância desapareceu. Agora, os alvos também podiam ver os artilheiros. Os tanques revidavam com fogo pesado. À primeira vista, uma arma superior, mas na prática, um alvo exposto. Com a expansão dessa função dupla, as guarnições dos canhões 88 tornaram-se o alvo principal de todos no campo de batalha. Infantaria, artilharia e tanques focavam toda a sua fúria nessas peças de artilharia. Os eventos aceleraram. O comando alemão percebeu que precisava proteger esse poder de fogo. Deixar os canhões e seus homens a céu aberto era um desperdício de recursos de elite. Engenheiros receberam ordens urgentes para adaptar a arma para plataformas blindadas. Não havia margem para erro. A solução foi integrar o canhão 88 em veículos de combate. Assim, o canhão antiaéreo começou sua jornada para se tornar a alma dos tanques mais temidos da história. A engenharia alemã deu o veredito final. Final de 1942. Nessa data, o tanque Tiger entrou em combate pela primeira vez. Ele carregava uma versão do canhão 88 mm. Para os tripulantes aliados, essa arma se tornou o maior terror até o fim do conflito. Caça-tanques como o Nashorn e o Elephant usavam versões ainda mais potentes do canhão. Esses veículos sofriam com falhas mecânicas constantes, motores quebravam e transmissões falhavam, mas o armamento era incontestável. Ambos os lados concordavam. Eram as melhores armas antitanque de toda a guerra. Elas destruíam blindados inimigos a distâncias onde o contra-ataque era impossível. Mas nem todos os canhões tinham blindagem ou lagartas. As baterias estáticas continuavam sendo vitais para a defesa aérea do Reich. Fevereiro de 1945. Por que essas armas não estavam apontadas para o céu? Parecia que o objetivo era deter os bombardeiros, mas a realidade era outra. Mais de 300 baterias pesadas antiaéreas foram deslocadas. Isso representava 1/5 de todo o inventário da Alemanha. Elas não miravam aviões americanos ou britânicos. Estavam posicionadas contra o avanço terrestre das forças soviéticas. À primeira vista, unidades de elite da Força Aérea. Mas na prática, soldados desesperados em solo, tripulações treinadas para abater alvos aéreos, agora enfrentavam assaltos de blindados russos. A vulnerabilidade era a mesma de sempre. O tempo de preparação levava 2,5 minutos de exposição total. Não existia blindagem para os operadores. A infantaria inimiga avançava por terrenos que o canhão não conseguia cobrir. No quadro, soldados parados na lama congelada nos arredores de Praga. Ouve-se o assobio de morteiros caindo perto de Breslau. Os homens operavam armas feitas para o céu enquanto tentavam sobreviver a ataques que vinham por terra. Não havia margem para erro. Julho de 1944, Normandia. Um incidente revela a tensão extrema entre esses homens. Um major do exército chegou a uma aldeia e viu blindados britânicos contornando sua posição. Ele encontrou uma bateria de 88 mm da Luftwaffe ainda intacta. O major ordenou que o capitão da bateria atacasse os tanques. O capitão recusou a ordem. Ele afirmou que seu trabalho era abater aviões e que destruir tanques era problema do exército. O major não discutiu. Ele sacou sua pistola, apontou para o capitão e deu o ultimato. Ou ele abria fogo, ou morria ali mesmo. O capitão cedeu sob ameaça de morte. O combate que se seguiu destruiu dezenas de tanques britânicos, mas o confronto prova algo crucial. Esses homens serviam ao comando da Luftwaffe, não ao exército. Muitos resistiam ao combate terrestre para o qual nunca foram preparados, eram forçados a morrer em funções que não escolheram por oficiais de outra arma. Durante o início da guerra, a Alemanha tinha superioridade aérea total na Europa. Naquela época, a vida das tripulações antiaéreas era tranquila. As demandas eram leves, mas isso era apenas o começo. Depois, ficou pior. Assim terminou o período de segurança para os artilheiros do Reich. 1943. Nesse ano, o domínio do céu mudou de mãos definitivamente.
As guarnições de artilharia antiaérea alemã entraram em uma luta pela sobrevivência que só terminaria com a queda de Berlim. Os aliados estabeleceram um ciclo de destruição ininterrupto. Aviões britânicos atacavam durante a noite, formações americanas golpeavam durante o dia. As bombas caíam 24 horas por dia, sem pausa para descanso ou reparos. A escala era monumental. No ataque contra Dresden, os aliados mobilizaram mais de 1.200 aeronaves. Em um único bombardeio em março de 1945, 1.000 aviões despejaram 5.000 toneladas de explosivos sobre o alvo. Onde estava a Força Aérea Alemã? No dia do desembarque na Normandia, a resposta era clara. A Luftwaffe realizou apenas 250 missões. No mesmo período, os aliados lançaram quase 14.000 surtidas. À primeira vista, a Alemanha ainda parecia uma fortaleza. Mas na prática, o céu pertencia ao inimigo. A proteção dos caças desapareceu. Restaram apenas as baterias de flak no solo, isoladas e expostas. Um artilheiro alemão descreveu a visão de seu posto em agosto de 1944. Pontos escuros surgiam no horizonte azul. As manchas cresciam conforme as formações se aproximavam. Quando entravam no raio de alcance, vinha a ordem de fogo. Era disparo atrás de disparo, salva após salva. O canhão só parava quando os bombardeiros passavam ou quando a guarnição morria. A eficiência das defesas despencou. No início do conflito, eram necessários 4.000 projéteis para derrubar um único bombardeio. Com o tempo, os aliados introduziram contramedidas avançadas e interferência de radar. O número saltou para 16.000 disparos por avião abatido, mas o volume de fogo compensava a falta de precisão. Centenas de aviões foram despedaçados no ar. Milhares de tripulantes morreram ou saltaram de paraquedas diretamente para o cativeiro em solo alemão. Na filmagem, nota-se, as explosões negras de fumaça cercam os aviões como uma barreira sólida. Um veterano americano recordou o horror de voar através de uma barragem tão densa que bloqueava a luz solar. Por 10 segundos, ele viveu um eclipse total causado pela pólvora. Estrategistas britânicos fizeram o cálculo matemático do sangue. Atacar um complexo de 488 baterias significava aceitar 12% de baixas em uma única missão. Não havia segurança dentro dos aviões. A fuselagem era feita de uma camada fina de alumínio. Blindagem pesada existia apenas nos sistemas vitais. Estilhaços de aço cortavam o metal como papel, atingindo linhas de combustível, motores e sistemas hidráulicos. Mas a violência não era unilateral. Os comandantes aliados sabiam exatamente o que precisava ser feito para esmagar a resistência. Os caças-bombardeiros tornaram-se a peça principal dessa nova estratégia de caça. O ritmo da guerra acelerou. Não havia caminho de volta. 3.000 metros de altitude. Nessa hora, os caças aliados iniciavam a caça sistemática. Por que os Thunderbolts e Typhoons mergulhavam contra o fogo pesado? A resposta era simples sobrevivência. Destruir uma bateria antiaérea significava limpar o caminho para os bombardeiros pesados que vinham logo atrás. Não era um duelo de cavalheiros, era uma execução tática. Os caças avançavam à frente das formações principais. Eles varriam o solo com metralhadoras e canhões, metralhando as posições de tiro antes da chegada das fortalezas voadoras. Os próprios bombardeiros portavam armas defensivas capazes de atingir as guarnições expostas. Novas armas surgiram com um único propósito: eliminar artilheiros. Bombas de fragmentação foram projetadas para detonar no ar acima das posições suspeitas. Elas lançavam uma chuva de aço sobre qualquer um que estivesse sem proteção. Na prática, os aliados usavam contra os alemães a mesma brutalidade que recebiam do Reich. Um oficial alemão, posicionado em uma torre de concreto em Berlim, registrou a cena. Ele viu fluxos de bombardeiros americanos atravessarem nuvens densas de explosões sem sofrer um único dano. As aeronaves seguiam calmas até o alvo. O comandante da Luftwaffe visitou a posição pouco depois. No quadro, o rosto do marechal não exibia a confiança da vitória na França. Um oficial comentou que se ele estava percebendo a derrota apenas naquele momento, já era tarde demais. As torres de Flak eram fortalezas brutais. 8 complexos gigantescos foram erguidos em Berlim, Hamburgo e Viena. Eram blocos de concreto armado com paredes tão espessas que suportavam impactos diretos de bombas pesadas. À primeira vista, monumentos invencíveis, mas na prática, irrelevantes para o curso da guerra. Essas estruturas abrigavam hospitais, depósitos de munição e abrigos para milhares de civis.
O poder de fogo era massivo. Elas operavam montagens duplas de 128 milímetros, apoiadas pelos canhões de 88 e armas leves de tiro rápido. O problema era a escala. Havia poucas torres para cobrir o território. Os planejadores aliados mapearam as coordenadas e simplesmente ordenaram que os pilotos desviassem delas. No fim do conflito, as torres tornaram-se os últimos redutos. Foram os últimos lugares a baixar as armas diante dos invasores. Mas o perigo não vinha apenas das bombas inimigas. O próprio equipamento alemão era uma armadilha mortal. Projéteis falhavam ou detonavam cedo demais dentro dos canhões. Queimaduras causadas por estojos ferventes e canos superaquecidos eram rotina nas baterias. Havia um perigo invisível raramente mencionado. Milhares de fragmentos das próprias explosões alemãs voltavam para o chão. O que sobe, desce. Estilhaços de aço caindo do céu não diferenciavam aviadores aliados de artilheiros alemães. Os profissionais treinados da Luftwaffe operavam essas máquinas sob pressão constante. Mas isso era apenas o começo do desastre. Janeiro de 1943. Nesse momento, a Alemanha percebeu que a guerra rápida tinha acabado. As perdas no fronte eram insustentáveis. O regime nazista emitiu uma ordem de conscrição imediata. O alvo eram garotos nascidos em 1926 e 27. Adolescentes de 15 a 17 anos receberam as convocações em casa. Como o regime conseguiu tantos soldados de uma vez? A resposta é simples. Eles levaram classes escolares inteiras. Em fevereiro, esses meninos já estavam uniformizados. Em poucas semanas, operavam armas pesadas na defesa das cidades alemãs. A idade mínima caiu rapidamente. Logo, meninos de 14 anos operavam a artilharia pesada. Existem relatos de crianças de 12 anos encontradas em posições de tiro. Na prática, eram soldados infantis. Tropas americanas registraram a custódia de prisioneiros com apenas 8 anos de idade. No vídeo, as imagens mostram capacetes grandes demais para os rostos das crianças. Cerca de 200 mil meninos serviram como auxiliares de artilharia antiaérea até a rendição final. O treinamento era quase inexistente, não havia comparação com a instrução dos profissionais. Um sobrevivente descreveu o processo como apressado. Foram apenas 2 semanas de prática na própria bateria onde serviriam. Outro veterano recordou sua chegada. Ele se apresentou pela manhã e, à tarde, já era o carregador oficial de munição. Mas eles não eram apenas assistentes. Esses menores formavam guarnições completas. Eles atuavam como artilheiros, carregadores e operadores de sistemas complexos de controle de tiro. Um veterano relembrou sua função como apontador aos 16 anos. A arma era massiva e extremamente pesada. Segundo ele, girar o canhão para rastrear alvos parecia o esforço de mover o mundo inteiro. Era um trabalho brutal para corpos que mal tinham saído da infância. As mulheres também foram arrastadas para o esforço total. Em 1943, mais de 100 mil jovens foram integradas às unidades antiaéreas. No início, operavam holofotes e sistemas de mira. Em 1944, a regra mudou. Elas passaram a operar as armas diretamente. No quadro, baterias inteiras ao redor de Berlim. Perto do fim da guerra, essas posições eram guarnecidas exclusivamente por mulheres. Onde faltava pessoal, trabalhadores estrangeiros preenchiam as lacunas restantes. Não havia mais para onde recuar. 100 mil prisioneiros soviéticos. Esse era o número de homens que a Luftwaffe recrutou para preencher suas lacunas. A escolha era simples: servir aos captores ou morrer de fome nos campos alemães. Eles receberam uniformes, transportavam munição pesada e operavam máquinas de guerra. Mas o medo era constante. Todos sabiam que a derrota alemã significava uma sentença de morte. Para o governo soviético, esses homens eram apenas traidores. A punição era a execução imediata. Como a Luftwaffe manteve os canhões disparando até o fim? A resposta está no desespero. Em abril de 1945, metade do pessoal da artilharia antiaérea era civil. Eram operários que passavam a noite operando canhões e o dia em turnos exaustivos nas fábricas. A composição das guarnições mudou drasticamente. Prisioneiros de guerra, estrangeiros da Letônia e da Croácia, estudantes retirados das salas de aula, idosos da milícia e mulheres. O que antes era uma elite militar profissional
tornou-se uma força de última linha. À primeira vista, uma defesa organizada, mas na prática, um sacrifício em massa. Os números de baixas confirmam o cenário brutal. Na Guerra Civil Espanhola, os artilheiros antiaéreos já sofriam perdas altíssimas, superadas apenas pelos pilotos de caça. No meio da Segunda Guerra Mundial, metade desses homens já estava morta. Depois, ficou pior. A taxa de mortalidade subiu para 70%. Nos meses finais, o índice chegou a 80%. Algumas estimativas indicam que apenas 1 em cada 5 artilheiros alemães sobreviveu para ver o fim do conflito. Os soldados profissionais foram dizimados. Em 1945, o exército de crianças e idosos era a única coisa que restava. Os registros mostram a face dessa tragédia através de eventos específicos. Agosto de 1944, 23 adolescentes de 4 cidades diferentes morrem em um único ataque aliado. Julho do mesmo ano, 8 meninos de 15 e 16 anos são vaporizados quando uma mina aérea atinge seu posto de comando. Outubro de 1943. Uma bomba cai sobre uma posição defensiva. 23 estudantes do ensino médio morrem instantaneamente. Janeiro de 1945. Outros 17 jovens perdem a vida em um ataque em Colônia. Na frente oriental, o perigo era extremo. Relatos indicam que as forças soviéticas executavam combatentes menores de idade. Eles eram classificados como guerrilheiros irregulares, sem a proteção da Convenção de Genebra. O comando da Luftwaffe tentou recuar os auxiliares mais jovens daquela frente. Mas a ordem chegou tarde demais. Milhares já haviam morrido. Houve-se o relato de um oficial sobrevivente. Uma bateria inteira foi aniquilada na ofensiva final soviética. Eles foram enviados para o leste por ferrovia. Os canhões foram destruídos. Apenas um homem, que permaneceu ao oeste do rio, sobreviveu para contar a história. Não havia margem para erro. Os registros memoriais são sombrios. Estima-se que 100.000 crianças-soldado morreram apenas nos meses finais da guerra. Assim terminou o esforço de defesa do Reich.